O campeão da Premier League, o Manchester City, fez a sua estreia nesta temporada contra o Chelsea, fora de casa em Stamford Bridge, em Londres, em busca do seu quinto título consecutivo da competição e começou com o pé direito, tá? 2-0, venceu com gols de Haaland e Kovacic num jogo que a gente pode trazer alguns aspectos das duas equipes interessantes para debate. Então, portanto, comentários de vocês aqui, likezinho no vídeo e também se inscreve no canal quem não for inscrito, tá? Começar falando que o Chelsea, apesar de jogar em casa, apesar do dinheiro que gasta na janela, tem que se organizar, não apenas dentro de campo, mas fora de campo, né? O início do trabalho do técnico Enzo Maresca vai ter muito trabalho para realmente colocar o seu melhor estilo, sua melhor característica dentro de um time que tem muita gente. Quando eu digo muita gente, 45 jogadores no plantel principal. O Chelsea teve que deixar 15 jogadores fora da convocação para esse jogo. Se a gente olhar as imagens dos treinos do Chelsea na academia, a gente vê o tamanho do problema. O time tem muito dinheiro para contratar, contrata desenfreada e descontroladamente, e aí, nesse exato momento, a gente não sabe quem vai ser jogador e quem não vai, né? Estamos no meio da janela de transferência, muita gente ainda deve ser negociada, mas a verdade é que o Chelsea, dentro de campo, também teve esse descompasso na organização. Verdade que é começo de trabalho contra um time já que se conhece há muito tempo, com Guardiola fazendo um trabalho histórico na Premier League, mas o Chelsea deixou a desejar em alguns aspectos, conseguiu assustar em alguns momentos, que o City teve mais sorte que juízo, mas a vitória foi merecida para esse Manchester City e o Chelsea tem que resolver muita coisa internamente para esse início de temporada, né? E vamos ver se consegue fazer isso. Mas, ponto interessante para a gente abrir a conversa aqui. Savinho tá com moral com o técnico Guardiola, hein? Chegou depois de uma excelente temporada lá no Girona, né? Fazia parte do grupo City. O Guardiola quis trazê-lo e agora colocou ele para jogar como titular nesta primeira partida. Quesada, quer dizer que ele vai ser titular a temporada toda? Não acredito. Inclusive, nesse primeiro momento, com todo mundo à disposição, o Guardiola deve utilizar outros jogadores, o Phil Foden, o próprio Doku, o próprio Grealish, enfim, nas posições que o Savinho pode atuar. Mas é um recado claro de que ele está correspondendo e agradando muito nos treinamentos. Você já coloca um moleque de 20 anos como titular, logo de início, contra o Chelsea, fora de casa, é porque o Guardiola confia no Savinho. E o Savinho fez 45 minutos, depois foi substituído por Phil Foden. E foram 45 minutos interessantes, com um erro aqui e ali, mas no geral interessantes. Começou pelo lado esquerdo, depois inverteu com o Jeremy Doku, foi para a direita, né? Não é a boa do Savinho, inclusive tem ainda uma certa carência no pé direito, mas cortando por dentro, confunde muito a marcação e gerou boas oportunidades. Pegou 24 vezes na bola e teve uma taxa de acerto de passe de 87%, sendo que deixou os caras na boa para fazer, gerou 3 grandes ocasiões de gol para o Manchester City. E foi um inferno na vida do Cucurella pelo outro lado, né? Foi muito bem o Savinho, acho que de ponto negativo, alguns momentos de tomada de decisão lá na frente, normal, ansiedade de estreia na Premier League, e talvez o lance que o Chelsea vai reclamar, né? Parêntese aqui, o Chelsea vai reclamar bastante da arbitragem, porque teve 3 lances que eles pediram penalidade, né? E um deles envolveu o Savinho. Savinho deu uma carga nas costas do Enzo Fernandes. Na minha opinião, se o árbitro marcasse pênalti, estaria ok, porque realmente foi uma chegada por trás e estava dentro da área, poderia ter marcado o pênalti. A arbitragem na Inglaterra é diferente, a gente sabe, e optou por não marcar, o que, se acontece, mancharia essa estreia do Savinho, que foi boa dentro do esperado, dentro do possível. Portanto, acho que o Savinho vai ser uma peça importante para o Guardiola já nesse início de temporada. Analisando o gol do Manchester City, uma bela jogada do Jeremy Doku. Aliás, o Doku é um jogador que foi muito bem no jogo e que eu acho que vai ganhar muita chance também com o Guardiola nessa temporada, né? Dá uma profundidade, dá algo em velocidade para o Manchester City numa puxada de contra-ataque, no 1 contra 1, que o Grealish, por exemplo, daquele lado não dá, e ele foi bem. Uma jogada dele, centrou pelo meio, o Bernardo Silva, não sei se chega a tocar na bola, a bola sobra para o Haaland,
que com muita categoria consegue fazer o gol. Parêntese para Haaland, outro tópico aqui de discussão. 100 jogos com a camisa do Manchester City, 91 gols. A cada 88 minutos, ele marca um gol com a camisa do Manchester City. Foi artilheiro das últimas 2 edições da Premier League e começa marcando um gol, né? Tão importante para um jogador das suas características começar fazendo gol, e o Haaland fez um belíssimo gol, né? Com muita tranquilidade. Você pode não gostar do Haaland a nível de talento, a nível do tipo de jogador que é, mas de fato é uma máquina de fazer gols e fez o primeiro do Manchester City, inclusive deslocando o Cucurella, né? Muita gente esperando esse duelo por conta daquela musiquinha que o Cucurella cantou depois de ser campeão da Eurocopa, provocando o Haaland, e o Haaland levou a melhor sobre o Cucurella. Depois, no segundo tempo, talvez o Chelsea teve o seu grande momento ali no início do segundo tempo, criando várias oportunidades, mas não concluindo, não aproveitou, não foi eficaz, né? Assustou, mas não foi eficaz em diversos momentos, e o Chelsea perdeu chances que não pode perder contra um time como o Manchester City, né? O Manchester City depois tomou conta novamente do jogo, e o Kovacic, que foi muito bem. O Rodri vai ser o titular indiscutível, estava lesionado para essa partida, mas o Kovacic hoje foi muito, muito bem, né? Na tomada de decisão, no controle de meio campo, nos passes, foi um elo de ligação importante, e o gol foi realmente muito bonito. Passou como quis pelo Caicedo e bateu com muito estilo para fazer o 2-0. Um ponto que me chamou a atenção foi essa questão da arbitragem. Como eu disse, vai ser bastante debatida, porque além desse pênalti que eu falei do Savinho, possível pênalti, teve também um outro lance que o Enzo Fernandes reclama do Rubem Dias. Esse eu achei que não foi pênalti, e teve uma bola na mão do Kovacic na segunda etapa, que em muitos campeonatos seria pênalti. Há uma recomendação agora da Premier League de não marcar tantas penalidades como esse lance, né? É um lance a queima-roupa, o Kovacic vai na bola com o braço aberto, a bola bate involuntariamente no braço dele. Em muitos momentos, na temporada passada, na Premier League, inclusive, esse pênalti poderia ter sido marcado, mas o árbitro mandou seguir. Portanto, o Chelsea vai reclamar bastante desses lances. Outro ponto para a gente falar, o Enzo Fernandes como capitão da equipe. Cara, para mim também não faz sentido, né? Muito por conta depois daquilo que aconteceu no final da Copa América passado, quando o Enzo Fernandes cantou, né, aquele canto de provocação racista contra os franceses numa live dentro do ônibus da Argentina, gerou um grande problema no vestiário do Chelsea, especialmente com os jogadores franceses, né? Teve que pedir desculpas, e ele já chegar sendo o capitão do Chelsea me gera um pouco de estranheza. Mas dentro de um Chelsea tão bagunçado ainda, porque vai ser a temporada, nada pode estranhar a gente tanto assim. Enfim, vitória justa do Manchester City, começa com o pé direito, ainda muita gente vai voltar para esse Manchester City, as equipes estão só começando a aquecer os motores, mas começa como terminou, né? Vencendo e convencendo o City de Pep Guardiola.